Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Nesse vídeo nós vamos estudar aqui um pouco sobre como definir, declarar ou criar structs em C Sharp. Nos dois últimos vídeos nós vimos introdução aí conceitual a structs e agora a gente vai ver um pouco na prática aqui. Serão mais ou menos os mesmos tópicos da aula anterior, só que com código-fonte aqui, criando uma struct e aplicando os conceitos que ele está dizendo aqui na prática. Nós estamos aqui na página 1383 do Guia de Programação C Sharp, versão em inglês da Microsoft. Tem a versão em português também, os links estão disponíveis na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Structs são definidas por meio do uso da palavra-chave struct mesmo. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo, você pega a palavra-chave struct, primeiro você usa define aqui o acesso, né? Um access modifier, modificador de acesso, pode ser public, private, privado, né? Protected, internal. E aqui struct é a palavra-chave para se dizer que você vai criar uma struct. E na frente você dá o nome da sua struct, ou estrutura. Nesse caso aqui ele definiu uma estrutura pública, struct, né? Chamada postal address. Ou seja, o endereço postal aqui. Para entrega, né? E aqui dentro de chaves, aí você abre chaves, fecha chaves. E aqui dentro você define os campos, properties, métodos e eventos da sua struct. Muito semelhante a classes. Eu criei aqui de exemplo uma struct chamada coordenadas cartesianas. Ela tem duas properties. Uma é a property x, né, do eixo x lá, a posição dela no eixo x, e y, posição dela no eixo y. Vamos ver aqui na prática esses conceitos, né? Aqui a gente já viu na última aula que structs compartilham muito da mesma sintaxe de classes. O nome da struct deve ser um identificador válido em C Sharp. Se você, por exemplo, quiser dizer aqui coordenadas cartesianas, ele vai reclamar. Esse nome fica inválido. Depois a gente estuda aí as regras de definição de identificadores em C Sharp. Dentro de uma declaração de struct, campos não podem ser inicializados a menos que eles sejam declarados como constantes ou estáticos. Então, por exemplo, se você fosse definir um campo aqui, int x minúsculo, né? E tentasse inicializar ele com um valor, não vai aceitar. Não se pode ter propriedades de instâncias ou campos, né? Inicializadores de properties, nem campos dentro de uma struct. Para você conseguir inicializar, você teria que fazer ou tornar este campo como constante, que aí ele aceita, ou então static, que aceita também. Não sendo constante nem estático, o compilador não vai aceitar que você inicialize campos dentro de struct. O primeiro ponto é esse. Vamos para um próximo. Uma struct não pode declarar um construtor sem parâmetros, ou um construtor padrão, né? E nem um finalizador. Aqui eu tenho um construtor que recebe dois parâmetros, o valor de x e y, e aqui dentro ele atribui para a property correspondente. Gosto de colocar o this porque fica explícito, né, que é o dela. Porque o nome é igual ao do parâmetro. Mas se a gente definisse aqui um construtor sem parâmetros, ele ia reclamar, ele não ia deixar. Structs não podem conter construtores sem parâmetros. Por quê? Porque as properties devem ser totalmente atribuídas, né, antes do controle retornar ao código que está instanciando essa struct. Então, não se pode ter construtores sem parâmetros, porque sempre que se inicializa uma struct, se instancia ela, é necessário atribuir os valores para todas as properties. Tanto que se aqui eu não atribuísse o valor de uma das properties, ele já não aceita também. Então, o fato não é nem de não ter parâmetro, é porque não tendo parâmetro,
é impossível de atribuir qualquer valor, né, para as properties. Então, no construtor aí, existindo parâmetros, ele garante que eu vou conseguir atribuir valores para as minhas properties. Mesmo tendo parâmetros aqui, o objetivo dele, a intenção dele é que você, de alguma forma, inicialize seja possível de você inicializar as properties aí da struct. Vamos lá. Structs são copiados na atribuição. Quando uma struct é atribuída a uma nova variável, todos os dados são copiados. E qualquer modificação de uma cópia não modifica os dados da outra cópia. Talvez dê tempo de apresentar isso aqui, mas vamos para outro. Structs podem declarar construtores que têm parâmetros, a gente acabou de ver. Uma struct não pode herdar de outra struct ou classe, e ela não pode ser a base de uma classe. Então, por exemplo, aqui a gente viu herança aí quando estava estudando classes, mas se a gente quisesse herdar aqui essa struct de alguma outra struct, ele não iria aceitar. A struct, você somente pode informar algo aqui se for uma interface. Essa outra struct é literalmente uma outra struct que eu criei aqui. E aqui tem uma classe de teste também. Se eu tentar herdar struct aqui de uma classe, ele também não aceita. Mas aí eu tenho uma interface aqui, aí gravável, diz que define algo que sabe gravar a si próprio. E uma struct pode implementar interfaces. Então eu poderia pegar essa interface aqui, ir lá na struct e implementar essa interface. A gente clica aqui em implementar interface. Aí ele cria o método aqui. Grave dados. Aí você poderia definir aí a lógica que você preferisse para implementar esse método. Uma struct não pode ser nula e uma variável struct não pode ser atribuída a nula. Então, se eu viesse aqui em program, por exemplo, e tentasse definir coordenadas cartesianas, eu não posso atribuir valor de null para ela. Não se pode converter null para coordenadas cartesianas. A não ser que ela fosse definida como nulável, né? Esse ponto de interrogação diz que a struct pode receber valor nulo, semelhante a números mesmo. Int n igual a 10, por exemplo. Eu não poderia atribuir null para um número, mas se eu vier aqui e colocar o ponto de interrogação, torno ele nulável, ele aceita. Lembrando que os tipos numéricos básicos são eles próprios structs. Por isso tem esse mesmo comportamento. Então é isso. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vamos deixar assim. Vamos rodar. Coordenadas está nulo, não, peraí. Aqui ele está anulável, né? Vamos rodar novamente. Não vai dar tempo de eu simular aquilo não. Mas é só entender que ela não está nula, viu? Ela inicializou como um valor aí. X e Y foram inicializados para 0. Então, mesmo apesar de a gente não ter definido instanciado ela aqui, né, para nada, ainda assim ela já tem um valor aí. Que são os valores padrões, né, de cada um dos tipos de seus membros. Então é isso, uma struct nunca vai ser nula, ela sempre vai ter um valor padrão aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço que curta o vídeo para nos ajudar.
Se inscreva no canal para continuar assistindo a série do Guia de Programação C# com a gente. Compartilhe com seus amigos que têm interesse em desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software e com a linguagem C#. E deixe seu comentário aí se tiver alguma dúvida ou quiser falar algo aí com a gente, só colocar aí no comentário. Obrigado, abraços, até o próximo vídeo.